Uma boa noite, um prazer renovado estar aqui estudando essa doutrina que nos fala de forma direta, de forma objetiva e clara, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, em função deste fazer, para onde vamos. Nós estamos no 35º encontro, nós vamos estudar hoje princípio elementar do universo. O que é isso? Nada mais são do que fluidos. Mas aí, o que são fluidos? Antes de falar do fluido propriamente dito, vamos falar da palavra, da pronúncia correta do fluido. Veja que eu estou falando fluido, a palavra dissilábica, né? Fluido, com acentuação tônica no U. Tem irmãos nossos, irmãos já com muitos anos de doutrina, fala fluido, com acentuação tônica no I. Fluido, ambos são substantivos, né? Porém, o fluido está remetido mais a um fluido de isqueiro, então, o nome correto, meus irmãos e admiradores da doutrina, eu mesmo, as pessoas que estão aqui, que não são espiritistas, o nome correto é fluido. Fluido cósmico universal. É bem verdade que dentro do movimento, alguns estudiosos dizem para a gente que é uma redundância quando nós falamos fluido cósmico universal. Ou pronunciamos fluido cósmico ou fluido universal. Fluido cósmico ou fluido universal. Kardec, ele falou por 2 vezes fluido cósmico universal. Na Gênese, e os estudos nossos aqui está praticamente focado na Gênese, né? O Gênese é o livro da Torá lá. Então, nós vamos focar esse estudo na Gênese, né? Então, repetindo, o nome correto é fluido. Bom, falar da teoria pode ser perigoso. Um palestrante disse que, de acordo com ela, todos os nossos atos já estão delineados. Ou algum diabinho, né, no auditório pergunta e encaixa o livre-arbítrio, né, João? Então, na verdade, inclusive, eu digo ainda, João, não sei, é da questão 40 a 43, parece-me que é a 42. Diz o seguinte, e Kardec, relativamente, querendo saber quanto tempo tem a Terra, o universo, aí a espiritualidade diz o seguinte, olha, você não tem ainda compreensão, ou vocês não têm compreensão para saber tal coisa. Louco, o adjetivo que ele usa. Louco é aquele que quer, que pretende. Mas o que nós falamos são teoria da ciência, e o espiritismo é ciência, né? Sobretudo ciência. Ele é filosofia. Ciência aqui, hoje nós estamos estudando mais, ele é filosofia no que questiona, né? O que eu estou fazendo, para onde eu vou, o que é isso, como se efetiva essa comunicação. É a ciência a hora que estuda a comunicação do próprio espírito, e em decorrência da ciência e da filosofia, há um desdobramento moral, que aqui, sobretudo, no Ocidente, e mais particularmente no Brasil, nós denominamos religião. Né? Esse desdobramento moral. Deixa eu ver a área de texto aqui. Muito bem. Damos sequência, pois. Como o princípio elementar do universo, o fluido, ele assume 2 estados distintos. O de eterização, que é uma coisa assim, eu diria, mais espiritual, está mais para... Né? O de eterização, uma coisa etérea, lembra de éter, ou imponderabilidade, não é ponderável, que se pode considerar, vamos dizer, o estado primitivo do fluido. Para aqueles que chegaram. Agora, nós estamos estudando fluido. Fluido é o que é? Tudo. Esse computador é um fluido, essa parede é um fluido, essa lâmpada é um fluido. Aquilo que não sensibiliza o meu sentido, no que refere ao odor, tato ou visão, também é fluido. E esse é
são o imponderável, são os fluidos primitivos, né? Normal. Então, no seu estado primitivo, ele é imponderável. Já o estado normal, ou seja, de essa câmara, esse copo com água, né? O micro, ele é formado de uma matéria tangível e está vinculado ao mundo da ciência. Porque a ciência até hoje, pelo menos a ciência não espírita, ainda não provou, vamos dizer assim, que existe o espírito, que existe a reencarnação, porque a ciência ela trabalha com com fluidos materiais, né? Com fluidos ponderáveis, aquilo que nós falamos. Então, recordando, a imponderabilidade em termos de fluido está no campo do espiritismo, está no campo do espírito, está no campo, né, desse ser mais complexo que somos. A gente, aqui na matéria, estamos nesse escafandro. O ponto intermediário desses dois estágios é que, efetivamente, entra todos esses objetos tangíveis, né? Todos advêm do fluido propriamente dito. Mas ainda que não houvesse uma transição brusca, e não há, para você formar uma matéria, para você formar alguma coisa tangível, não há transição. Portanto, podem considerar os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Então, esse computador, repetimos, a minha mão, o corpo, o meu perispírito, tudo é desse fluido intermediário. Né, meus irmãos? Isso aí está em A Gênese, capítulo 14, item 2. Veja que eu estou falando a Gênese. Quando eu falo o Gênese, né, é o livro, aqueles 5 livros do Pentateuco, lá da Torá, da criação, que é um extraordinário livro, muito embora, assim, não seria uma metáfora, né? É alguma coisa mais pelo lado da poesia, da poética, da parábola, vamos dizer. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. Então, efetivamente, no seu estado vestibular, no seu estado preliminar, nós não temos dimensão o que é o fluido. O que é o fluido? Nós só temos dimensão quando da sua ponderabilidade, aquilo que você pega, aquilo que você sente, aquilo que você sente o sabor, cheiro, tem a visão, sobretudo, né, tateia, sobretudo, te sensibiliza o tato. Os fluidos mais próximos da materialidade, ou seja, os menos puros, atmosfera da Terra. Então, por isso até que André Luiz, em um dos seus livros, ele disse o seguinte: não, você não precisa ter medo do umbral, porque, muito embora sendo espíritas, a gente, e muitos dos nossos irmãozinhos, quer pegar daquela doutrina extraordinária, né, nossa co-irmã aí, aquele dogmatismo querendo colocar o inferno como umbral, né? Ou seja, denominar o inferno como sendo umbral. Deixa eu ver a área de texto. Muito bem. Natureza dos fluidos. Qual é a sua natureza, meus irmãos? A matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Ora, então, aqui você tem um copo d'água, você tem um suco, você tem um vidro, você tem um plástico, você tem um tapete. Cada um desses materiais que advieram ou vieram
dos fluidos, ele tem uma especificação, tem alguma coisa intrínseca e varia ao infinito. Ora, se nós pegarmos o fluido imponderável, ele varia muito mais do que esse que nós conhecemos. Porque lá, você na condição de espírito, hoje nós somos alma. Alma, Kardec denominou que é o espírito encarnado. Na condição de espírito, você não tem essa nuvem, você não tem essa camada espessa, você não tem esse véu na sua vista. Então você consegue perceber, ver. E, inclusive, aqui nós precisamos da luz. Eu estou sendo projetado e você está vendo-me através de comunicação elétrica e comunicação de átomo pelos seus elétrons, né? Mas você me vê pela luz, que é formada de um fluido. Lá na parte espiritual, o ver e o ouvir são também proporcionados pelo fluido e os espíritos não precisam dessa luz material aqui para ver e para ouvir. Eu estou falando ouvir porque daqui a instante vamos falar que relativamente o fluido, além da formação de matérias, a formação praticamente não, de tudo que conhecemos, ele serve como ar, serve para a gente ouvir o som e o som transportar de um ponto A para um ponto B. O fluido serve para o pensamento transitar, transladar de um ponto a outro. E esse ponto a outro pode ser o infinito, né, meus irmãos? No estado de encarnação, o homem somente pode perceber fenômenos psíquicos que se pretendam ou que o prende à vida corpórea. O domínio espiritual escapa ao seu sentido material e só pode ser percebido no estado de espírito. Então, veja bem, porque a ciência, ela se atém aos 4 estados da matéria. Vamos lá. Quais são os estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso. William Crookes, em 1700 e pouco, descobriu o estado radiante. Ele até foi laureado com um prêmio, não tinha, parece, o Nobel na época, mas um prêmio, né? Um prêmio, parece-me que não tinha, né? Eu não me recordo, não. Mas ele foi laureado com um prêmio extraordinário. E o que é essa energia radiante? É a energia dos raios-x, da ultrassonografia, enfim. Isso aí que os nossos olhos não veem, mas a ciência sabe. Quando você faz uma radiografia do dente, quando você, né, ali coloca aquele... Está trabalhando com a energia que o William Crookes inventou. Inventou não, descobriu, que é a radiante. Os raios catódicos da televisão, por exemplo. Agora, os fluidos, eles estão nessa quinta essência. Que quinta essência é essa? É uma essência que não nos é permitido ainda saber. São esses fluidos. E tem vários estados da matéria, tem vários estados puros da matéria que, à medida que o espírito vai evoluindo, nos vários mundos onde ele faz essa progressão, e todos nós seremos anjos perfeitos, espíritos crísticos um dia, vamos estar lá, vamos passar por isso. Então, quanto mais evoluímos, mais os fluidos são eterizados. A gente não vê, mas o espírito, ele sente o outro espírito quando, através do seu perispírito, aquele cheiro, aquele odor ruim, aquele ambiente, né? Aquele ambiente extremamente ruim. Agora mesmo vamos falar. No estado de encarnação, que é o nosso estado, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que prendem a vida corpórea, né? Aquela dor de cabeça,
esse coçar do nariz, esse, né, passar a mão em qualquer órgão seu, esse mau cheiro advindo de alguma coisa putrefada, né, podre, isso nós percebemos. Mas, relativamente aos fluidos propriamente dito, escapa os sentidos materiais. Só podem ser percebidos em que estado? No estado espiritual. No seu estado espiritual. João faz uma contribuição aí. Há relatos de autores espirituais que foram direto para o hospital em alguma colônia, né? Em alguma colônia. E há mesmo. Isso há vários autores renomados, livros psicografados, sérios, né? Por exemplo, igual o próprio André Luiz, ele fala, ele disseca, ele faz como se fosse uma anatomia de uma colônia espiritual. Kardec falou de colônia espiritual? A palavra colônia espiritual não, mas ele falou de mundo transitórios. Ele disse o seguinte: mundo transitório é aquele mundo, e a Terra já o foi, como tem vários outros. O espírito no viajor do átomo ao arcanjo, desce o átomo ao arcanjo, sim. O espírito está nesse átomo, que constitui a substância química a qual é feito esse notebook. Então, o espírito não, existe um princípio inteligente. E em vários reinos, ele vai evoluindo. Isso a espiritualidade falou para Kardec na questão 540. E podemos olhar lá no penúltimo parágrafo. Vai do átomo ao arcanjo. Então, um dia nós seremos anjo. Um dia nós seremos arcanjo. Então, por isso processa essa evolução. E quanto mais evolui, mais eterizado é esse fluido. Nós não temos a dimensão. De eterização, o fluido que você pega uma água, uma substância, um material mais grosseiro, aquilo que lhe torna verossímil, que torna material que você pega, que você sente, que você vê, ali muitas vezes, se você jogar a ciência na área química, você percebe que é uma substância igual. Então tem dois materiais iguais, a substância necessariamente são iguais. Agora, o que ocorre? Ocorre que o fluido, no campo espiritual, não é igual. Então, lá que é o verdadeiro fluido, né? Lá que é o verdadeiro fluido. E ainda não conhecemos. Esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto os objetos tangíveis para nós. Então, aquilo que a gente não vê, nesse estado encarnado, nós sabemos que existe fluido, mas nós não vemos, não sentimos, nós conhecemos até o quarto estado da matéria, que é o estado radiante. A quinta essência não conhecemos. Somos sabedor por informação dos espíritos superiores, que o fluido vital, que é uma das designações do fluido universal, ele liga. Nós somos sabedores que o perispírito liga o corpo ao espírito. O fluido vital liga o perispírito ao espírito. Percebeu? Então, o espírito precisa ter o perispírito para ligar o corpo, porque o espírito é muito pouco denso, né? Ele nem fluido não é. O que tem no universo? Vamos recordar. Matéria, espírito e Deus. Mas o próprio espírito precisa de um fluido, o qual denominamos no encarnado fluido vital, no espírito fluido espiritual, para ligar ou para ligá-lo ao fluido espiritual. Olha, veja bem, nós não temos a dimensão ainda do que é esse fluido. Não temos a dimensão ainda do que é esse fluido. Muito bem. Quanto a dos objetos tangíveis, para os encarnados, e são para eles o que são para nós a substância do mundo terrestre. Então, quando eu olho
ou você me vê com esses cabelos bem penteados, né? Batendo algum vento e ele fica assim um pouco alvoroçado, você fala, não, mas isso é muito feio. O Décio poderia pôr um gel, pôr alguma coisa para esses cabelos dele não ficar alvoroçados aos ventos, né? Que vem do ar-condicionado, por exemplo. Você vê o cabelo. Muito embora nós não vemos os fluidos espirituais que só o espiritualidade e sente. Diga alguma coisa. Então, sente tanta coisa, né? Sente tanta coisa que eles sentem mau cheiro, sente isso, sente aquilo. Carol Souza, eu diria até, e aqui um momento hilário, tudo nessa vida é relativo, nós falamos em teoria da relatividade. O Décio, com um cabelo na cabeça, é pouco. Até que nas laterais tem um pouquinho, né? Mas com uma cabeça, um cabelo só na cabeça é pouco. No entanto, um cabelo num prato de sopa é muito. Veja a relatividade da coisa. Então, tudo na vida é relativo, né? Muito bem. Mas valeu, viu, Carol? Então, dando sequência aqui, assim, todos os corpos, substância, fluido, existem na natureza e se originam dessa matéria primitiva. Tudo que existe na matéria, o meu corpo, né? Esse objeto que está na sua frente aí, essa roupa que você está vestindo, o relógio, tudo advém de fluido. E esses são os fluidos materiais. E falando novamente dos fluidos eterizados, esse nós não temos uma dimensão. Vamos ter quando, para o mundo espiritual, para esse plano, voltarmos, né? Muito bem. Os fluidos objeto de estudo, que nós estamos falando aqui, nos dois planos, no plano material e no plano eterizado, que é o espiritual, eles variam ao infinito. Sobretudo os fluidos primitivos. Sobretudo os fluidos primitivos. Entre os dois extremos, dão-se a transformação e aquilo que nós falamos, né? Esses fluidos que nos sensibilizam o sentido. E os mais grosseiros, os menos puros, estão mais vinculados à matéria, mais vinculados ao local que estamos morando, à Terra. Então, veja bem, meus irmãos. Esses fluidos compõem o que nós podemos chamar atmosfera espiritual. Aqui tudo são fluidos densos. Esse ar, isso que a gente não vê, né? Fluido eterizado. O fluido eterizado você não entendeu, né, Verônica? Então, veja bem. Éter. Eu acho que eu já cheirei éter num remédio quando eu era mais novo. Eu ia falar pequeno, mas eu ainda sou pequeno. Éter, antigamente a desmaiava, eles colocavam o éter no algodão, colocavam no seu nariz, você cheirava e levantava. Então, aquilo que nós falamos, fluido eterizado. Ele é um fluido muito aproximado do éter, está no campo espiritual. Esse nós não vemos. A gente vê aquilo que sensibiliza os nossos sentidos, aquilo que a gente pega, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente pelo sabor, pelo tato, né? Pelo próprio odor, um mau cheiro de um animal em decomposição, a gente cheira, a gente observa aquilo. Então, aquilo ali não é eterizado, não. Aquilo é um fluido ponderável, um fluido que você pode medir. Então, e nós falamos que o fluido está no quinto estágio da matéria. Os antigos, na época de Sócrates, até um pouco antes, falava que tudo que existia no universo também era em quatro.
4 estágios: terra, ar, fogo, terra, ar, fogo, e está faltando água, né? Tudo estava nisso. Então, os antigos, até os antigos, agora nós falamos em 4 estados da matéria, e o espiritismo, já há muito tempo, coisa que a ciência ainda não percebeu, a ciência já está falando em mundos paralelos, mas ainda não descobriu cientificamente ou provou o fluido, né? Nós já pegamos o elo de ligação, o início de tudo. O início de tudo. Muito bem, dando sequência. Então, a gente falou que os fluidos mais grosseiros são da atmosfera espiritual da Terra. E é desse meio onde, igualmente, vários graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta aurem, né, os elementos necessários à sua economia, à sua vida, ao seu viver. Como assim? Não, eu preciso de alimentar-me de determinada substância para trazer energia ao meu corpo. Eu preciso estar em conexão com o mundo espiritual e jogando para dentro de mim, energeticamente, algum tipo de fluido que eu não conheço, que vai dar força ao espírito, ao meu espírito. Quer dizer, eu sou um espírito, não tem esse meu entre aspas. Para quê, Deus? Para que eu consiga carregar sobre os ombros aquela prova a qual eu solicitei. Muito embora somos sabedores que Deus não dá prova a ombros fracos, mas o que nós devemos solicitar é para que nós, de uma certa forma, damos cabo daquilo que nós planejamos. E é muito difícil, viu, meus irmãos? É muito difícil. O encarnar, o espírito entrar na carne, é mais difícil e mais, vamos dizer assim, expectante do que o desencarnar. Por que isso, Décio? Porque o desencarnar, nós vamos para o nosso mundo. E o encarnar, nós vamos cumprir uma prova, expiação ou missão daquilo que nós planejamos. Será que eu vou conseguir? Será que vou levar a cabo? Né? Muito bem. Por muito sustis, né, impalpáveis, né, imponderáveis, que não sejam esses fluidos, não deixam, por isso, de ser natureza grosseiras para os espíritos, né, em comparando com os fluidos eternos das regiões superiores. Então, é aquilo que falávamos. Quanto mais nós evoluímos, mais fluidificado é a matéria, menos densa é. Ora, em virtude do princípio da natureza, e tem as mesmas propriedades que cada átomo desse fluido, se assim podemos dizer, então aí é que podemos falar que Deus está em tudo, nós contemos Deus, e tudo contém Deus. Então, Deus, o universo está no átomo. Evolução, veja bem, 540. E está macro. Ele está em todo o universo, está no átomo. Por isso que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. João diz o seguinte, a contribuição do nosso amigo. O fluido universal, na verdade, é a menor porção da matéria dos átomos que formam todas as coisas. Minha dúvida é se seriam a matéria escura descoberta há pouco tempo. Os cientistas, João, falaram dessa matéria escura, e essa matéria escura, a ciência até trabalha que a mesma está na ordem de 75% do universo, digamos, ainda não tem muita consistência, ou não se sabe falar muito dessa matéria, uma vez que, mas ela existe. E, segundo a própria ciência, e eu assim acredito, ela é 75%.
ela é 75%. Então, olha, daí depreende, daí deduz, daí conclui-se que eu, você, nós não sabemos nada ainda. E isso é mais do que natural. Por que não é mais do que natural, Décio? Porque nesse processo evolutivo, que vai dos mundos primitivos aos mundos dadivosos, nós estamos no mundo de prova e expiação. E o que é mundo de prova e expiação? Mundos inferiores a espírito tão somente mais voltado ao mal. Fazer sexo, dormir, alimentar. Prova e expiação. Há espíritos bons, mas há espíritos maus. Ou seja, há mais espíritos maus. Até foi perguntado, quando que pode acabar com o mal e o mal não prevalecer? Quando os bons assim quiserem. Porquanto os bons são tímidos, os maus são audaciosos, né? E o mundo de regeneração é o quê, Décio? Já é um equilíbrio de força. Nós vamos ter praticamente o mesmo número de espíritos com tendências ao mal e espírito com tendência ao bem. E assim vai, né? Até chegar aos espíritos dadivosos, aos espíritos crísticos, que são os assessores diretos de Deus, e nós um dia o seremos, que trabalha junto com o mesmo na cocriação do universo. Na cocriação do universo. Muito bem. Ora, em virtude do princípio de que parte de um todo é Deus, e nós contemos Deus, pode-se falar que nós também somos Deus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus falou isso e nós temos condição de fazer. Vós sois luzes, deixa brilhar vossa luz. Deixa brilhar vossa luz. Interessante, eu estava lendo esses dias uma metáfora do fósforo e a vela. A vela, o fósforo lá, acendeu e, não, dona Vela, deixa eu pôr um foguinho em vossa cabeça aí, etc. Não, mas se eu queimar, como é que eu vou? Eu estou toda bela, eu estou toda viçosa. O fósforo disse, mas a sua vida é para florescer. A sua vida é para dar luz. Eu tenho um fogo muito rápido, muito exíguo, né? Muito rápido. Então, deixa eu colocar. E ela muito recalcitrada, muito forte, muito não aceitando. Aí o palito de fósforo já estava quase... E ele insistindo, olha, Vela, você nasceu para isso, para dar a luz. Você vai, de uma certa forma, clarear a vida e a ação de muitas pessoas. E assim ela deixou. E quando ela pegou, o fogo naturalmente pegou em seu pavio, ela clareou e ficou ali por várias horas, né? Então ela cumpriu a sua missão. É isso que nós precisamos cumprir a nossa missão. Se alguém souber aí, gente, eu não entendo castelhano, poderia explicar. Você, minha colega Cleusa, você fala bem castelhano. Responde o nosso amigo que eu não sei o que ele está perguntando aí. Então, ele deu, a vela deu fogo, deu luz. Nós também temos condição e estamos aqui para brilhar a nossa luz. Para brilhar a luz, né? Achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade. Ora, se Deus está no átomo, a divindade constitui o átomo. Eu sou constituído de trilhões de átomos, então eu tenho a divindade em mim. Nenhuma de nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento de Deus. E pela mesma forma,
havendo, pois, razão para dizer que Deus vê, né? No mais profundo refolho, lá dentro da gente, dentro do nosso ângulo, dentro do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós. Quem disse isso? Cristo. Jesus Cristo disse. Nós estamos nele e ele está em nós. Muito bem. Então, a Cleusa traduziu. Luiz, que coisa bonita, né? Deus está dentro de nós. Quando você perdoa, você acaba ganhando. E há homens que não gostam de perdoar, né? Há homem que não gosta de perdoar. Relativamente a maus espíritos, não existe o espírito mau efetivamente, existe o espírito que está adoecido temporariamente. Por isso que nós temos que perdoar, por isso que a doutrina, ela não tem, eu quero vingança. Quando você olha na televisão, vê um acidente, vê uma coisa, vê outra, e a família muitas vezes, eu quero vingança, eu quero que esse cidadão vá para a cadeia, eu quero isso, porque ele levou a pessoa que eu amava. Ele levou a pessoa que eu gostava. Então, dentro do espiritismo, não tem isso. Então, quem ganha, sobretudo, Luiz, é quem perdoa. Quem ganha, sobretudo, é quem faz o bem, quem faz a caridade, quem, né, faz ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Propriedade dos fluidos, né, meus irmãos? Esclarecendo sobre a propriedade dos fluidos, agentes e meio de ação do mundo invisível. O Espiritismo nos dá a chave de inúmeras coisas inexplicáveis, sobretudo em épocas bastante recuadas. Vamos aqui, na época de Jesus, vários dos milagres ali, de forma lógica, de forma racional, o porquê da transformação de água em vinho, como que ele caminhou sobre a água, a ressurreição de Lázaro, a própria ressurreição de Jesus. Então, milagre é alguma coisa derrogável, você derrogar uma lei da natureza. Como Deus, a divina providência, fez tudo na sua maior perfeição, não existe milagre. Não existe milagre, né? Mas você pode falar assim, milagre é eu só nascer, milagre é eu respirar, milagre é eu acordar e ver essas beatitude e beleza toda. Ótimo, ótimo. Mas nós estamos falando assim, o milagre. A ciência, por exemplo, diz, relativamente ao processo de ressurreição, que é a vinda do espírito no mesmo corpo, que uma célula após morta não tem como restituir organicamente, ou seja, não tem como condição de restituir a vida. Então, e aí não é o caso e o objeto dos estudos de hoje, mas a nossa do fluido, né? Através dos fluidos, coisa que é uma matéria que não conhecemos ainda, só conhecemos aquilo que está no mundo material. O Espiritismo, então, nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicáveis. E inexplicada, de outro modo. Fatos e coisas que passaram por prodígios em outra época. Foi no caso de Jesus mesmo, né? Então, um dos objetivos maiores, além da constituição da matéria propriamente dita, são ele ser o veículo do pensamento. Nesse exato momento, como estamos pensando coisa boa, tá a Cleusa lá, o Ederson, a Carol e tantos outros pensando coisas extraordinárias, eu estou recebendo o beneplácito desta energia através do tempo que você está evoluindo, emitindo. Eu estou recebendo aqui de que forma?
esses pensamentos alteram o fluido aonde eu estou imerso. Aonde eu estou imerso. Se for um pensamento bom, naturalmente, eu vou estar rodeado de fluidos bons. E, por consequência, de bons espíritos. Se for um fluido ruim, naturalmente, aqueles espíritos mais voltados ao mal, voltados ao vício. Então, veja que uma das funções extraordinárias do fluido é a condução do pensamento. Assim como eu falo e você ouve aí, precisa do oxigênio, precisa de tudo, precisa do ar, assim como o ar é o veículo da movimentação do som, o fluido é responsável pela movimentação do pensamento, né? Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: ó, Carol, você vai ao centro? A Carol pergunta se eu vou ao centro. Reza para mim lá, faz uma prece para mim. Isso é válido? Até pode ser válido, viu, meus irmãos e admiradores da doutrina. Mas se isso ocorre comigo, eu falo o seguinte: olha, por volta lá das 8, até 8h15, mantenha no estado receptivo e com bons pensamentos, porque eu vou orar para você. Em eu orando, vai criar um ambiente receptivo, onde você tem condição de os bons espíritos orando lá na igreja, lá no centro, lá na parte pastoral, e você estiver bebendo cachaça, fazendo mimo, contando piada, fazendo coisa que não tem nada a ver com os bons costumes, né? A oração não vai surtir nenhum efeito. Deixa eu verificar, a Cleusa colocou aqui. Amigo Ederson, aqui na Europa, temos que aprender algumas línguas. Agora estou aperfeiçoando mais o inglês. E é verdade, né? E lá onde Cleusa mora, o meu estado aqui é um dos pequenos estados do país, né? Eu moro no estado de Tocantins, o estado mais novo, e é 3 vezes maior geograficamente do que, muito embora é 50 vezes mais pobre, né? Mas então, tudo, você passa né, meus irmãos, passa de um lado para outro, muitas vezes, uma fronteira de bicicleta. Então, esse pessoal que mora nesses países pequenos fala 3, 4, 5 línguas. É o caso da colega aí, né? É o caso da colega. Muito bem. Vamos dar sequência. Então, os fluidos espirituais são, repetindo, mais eterizados. E os fluidos vitais, os fluidos vinculados à matéria a qual estamos, são mais materializados. Da mesma forma, utilizamos elemento fluídico condensado para construir materiais existentes do plano físico, uma vez que a matéria é em todos os estados. Ora, a materialização, propriamente dito, dentro da doutrina e a doutrina espírita, e o fazer, através de combinação de composição química, né, você está agregando fluidos. Qualidade dos fluidos. Existem fluidos bons e fluidos ruins. Falávamos há pouco relativamente a fluidos bons. O que é fluidos bons? É um pensamento dadivoso, um pensamento altruísta, um pensamento por demais positivo. Quando você está tomando um passe, o médium passista, ele está transmitindo o fluido dele, ou do espírito, ou de ambos, né? Está transmitindo o fluido. Aqui, nesse momento, nós estamos tomando passe. Então, vimos que os fluidos são o elemento por onde o pensamento transita. Quando eu oro, quando eu rezo, quando eu faço uma prece para você e você não está na sintonia adequada, por mais que os anjos, por mais que os santos queiram essa religião dogmática, ou os espíritos bons querem ajudar,
Não adianta. É como determinada pessoa chegou para mim e disse-me, deixa fulana de tal, minha esposa, participar da sessão mediúnica, etc. Tal. Eu falei, não pode, não é questão de não poder, isso vai fazer mal para ela. A pessoa não tem conhecimento, e eu até conversei, senti a presença espiritual forte, de uma certa forma, obsidiando. Mas como ela não tem conhecimento, é preferível que nós fazemos esse trabalho lá, na desobsessão ou no grupo mediúnico, do que ela ir lá e ela vai sair de lá mais perplexa. E nós somos sabedores que, se eu não modifico meus atos, se eu não mudo, não fecho as portas, tenho o mesmo comportamento, vou ficar naturalmente à mercê desses espíritos obsessores. Pede para mim verificar a pergunta da Sandra. Deixa eu subir a tela aqui. Você podia, se eu não achar aqui, esse Ederson, Cleusa. Colega, você podia fazer uma gentileza. Eu não estou localizando. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V para nós aí, ô Cleusa. Faz essa gentileza. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí para nós. Então, aqui mesmo no plano material, há uma condensação desses fluidos para formar a matéria. Sob o ponto de vista moral, trazem um cuido dos sentimentos, né? De ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de caridade. Como pode trazer de caridade, de doçura, de perdão? Isso depende do tipo de fluido que eu emito. Ou melhor, o pensamento que eu emito, porque eu emitindo um pensamento, esse transita junto aos fluidos, altera-os e, consequentemente, espíritos ou voltados para o bem, ou mais inclinado ao mal, está ali. O quadro dos fluidos seria infinito, né? Se a gente seria, pois, de todas as paixões, das virtudes, dos vícios da humanidade. Então, se a pessoa é ciumenta, ali, necessariamente, ela está emitindo um fluido extraordinariamente ruim, e para aquela pessoa, e ele é cercado de espírito, naquele jaez, naquele diapasão, né? E vai influenciar. Já se faz uma oração, se faz uma coisa, se tem pensamentos dadivosos e positivos, ele vai portar-se diferente. Muito bem. A Sandra, você colocou aí? Sandra Verônica, se o fluido é universal, o mesmo fluido na nossa crosta seria o mesmo que é de Júpiter. É tido, né, Sandra, como um dos planetas, segundo a espiritualidade, mais evoluído aqui do nosso sistema solar. Eles não estão sofrendo dessa matéria a qual nós estamos encarnados. Hein, Cleusa? Você, por gentileza? Justamente. Então, veja bem. Cada planeta, Sandra, tem um fluido específico. Tanto é que o espírito, digamos, o espírito desce, pode ser concedido ele ir a Marte? Se Marte for mais evoluído, eu vou ter que envolver-me desse fluido, ou seja, do perispírito, e o perispírito é um fluido, né? Desse fluido perispirídico do planeta Marte. A sua pergunta, se a gente for para Júpiter, lá é tido como do nosso órbito, dos 9 planetas, agora, qual o planeta que não é considerado, é gás e não é planeta, parece que é Plutão, né? Desses 8 planetas, nos permitido, então, chegando lá, a gente tem que envolver fluidicamente
desse perispírito para adentrar. Então, meus irmãos, a única possibilidade que o fluido, de uma certa forma, se esvai, separa do espírito e volta para o todo de onde veio, não é, isso aí não é panteísmo, não. É quando muda-se de mundo. Ele pode até nem separar do espírito, mas haver uma modificação molecular. Décio, mas você está falando molécula? Moléculas são vários átomos. Átomo a ciência já provou. Mas isso aí eu estou falando de uma molécula metafórica, de um átomo metafórico, dessa quinta essência, né? Dessa quinta essência. Então, sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que devem achar-se impregnados de qualidades, boas ou más. Eu pensei bem, vamos voltar ao caso a Cleusa chegou, olha, você está indo ao centro, vai hoje, começa às 8 horas, e o nosso aqui, o centro que eu frequento aqui, um dos centros, né, que eu sou membro, começa às 8 horas. Hoje eu vou ver até se dá, hoje eu vou até lá. Aí a Cleusa fala, você vai ao centro? Faça uma oração, faça uma prece para mim. Tudo bem, é válido? Sim. É válido se ela tiver com o pensamento extraordinariamente focado naquilo que eu for fazer lá. Por quê? Eu vou fazer uma prece, vou pensar dadivosamente, vou alterar fluidicamente o meio que a Cleusa está imersa, aí sim a boa espiritualidade pode influir. Mas, por outro lado, se eu penso de forma... É Plutão, né, Cleusa? Plutão, ele foi rebaixado, ele não, segundo a colega aí, não é mais um planeta. Muito bem, eu acho que é a nível de gás, né? Então, nada vale. É o que eu falo. Quando alguém me pede, eu falo, nesse período tal, fica em contemplação, em prece, né? Os fluidos se combinam pela semelhança das naturezas. O que isso significa? É o caso do Vale do Suicida, do Vale disso, do Vale dos Drogados, do Vale das pessoas fumantes, dos Vale das pessoas que comem muito. Por quê? Porque são fluidos afins. Nós acabamos de falar, quando a pessoa pensa de forma maligna, de forma ruim, ele altera fluidicamente o meio e corrobora para que a espiritualidade também, afim, fica naquele meio. Falávamos, né, daqueles 4-0, quando falávamos da oração e da proteção espiritual, né? Espírito protetor, espírito anjo da guarda, espírito familiar, é aquele espírito que nos atazana, que nos desvincula do bom caminho. A gente tem 4 espíritos que, de uma certa forma, nos orienta, nos clarifica, nos direciona ao propósito de bem servir e bem ajudar, mas seguindo aquele que, né, fala-nos coisas que não são tão dadivosas. Ora, como as suas qualidades, as qualidades do fluido, guardam relação com as da alma, importe que se trabalha por melhorá-la. Quando eu melhoro, eu penso melhor. Quando eu trabalho intimamente, eu tenho bons pensamentos e, por consequência, eu altero. O ambiente, o meio que ou estamos inseridos. Meu bom povo, de uma certa forma, falamos aqui de uma forma científica, mas aos poucos a gente vai. Aos poucos a gente vai. E lá nas luas, né, Ederson, ele está falando que tem 5 luas, e a atmosfera foi rebaixada, mas não perdeu a grandeza. E nas próprias luas pode ter habitante. Aliás, habitante, todo planeta, mesmo gasoso, o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, um grau extraordinariamente muito cáustico, um calor inenarrável, né? Tem espíritos lá. Ó, meu Senhor, meu bom Deus, ajuda-nos e que nos dê uma semana profícua
de realizações virtuosas. Abraços de várias voltas e beijo em vossos corações. Costumo dizer e sempre digo, obrigado à espiritualidade dos dois planos que me deu sustentação.